A Sofia tá ok. Agora vamos conversar com a Sofia Honigman, da Scott Consultoria. Tá difícil de ser seu sobrenome, hein, Sofia? Mas agora sim, falei certinho, né? Tá tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Certinho. Certinho. Obrigada pelo convite novamente. Está sempre à disposição. Tá joia. Sofia, bom, vamos começar falando a respeito dessa primeira notícia da CNA, a respeito dessa expectativa da CNA. Primeiro, safra recorde de grãos, mas ao mesmo tempo os custos da produção puxados para cima, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Quer dizer, 2022 pode ser bom, 2023 talvez não seja tanto por conta dos custos. Como é que a gente analisa essa notícia da CNA? Olha, a gente pode analisar ela de diversas formas, né? Mas principalmente pensando no custo de produção, a alta aí que a gente estima com a produção está atrelada ao clima. A gente espera que em 2022 nós tenhamos um clima melhor do que foi em 2021. Mas, principalmente, o custo com os fertilizantes é o que vai pesar no bolso do produtor. A gente tem uma crise energética na Ásia e na Europa, onde casos fertilizantes, e isso pode impactar principalmente na produção de soja e de milho aqui no Brasil. Em 2021, nós já convivemos com um aumento de mais de 100% nos custos de fertilizante e defensivo agrícola, né, usados para as culturas de soja e milho, e aí é possível que para esse ano esse quadro também se mantenha. Sofia, e quando a gente fala, né, uma expectativa para este ano passado, a gente consegue fazer uma retrospectiva assim do último ano para a gente analisar como foi? Olha, no 2020 teve vários problemas, principalmente voltados ao clima, em várias regiões do país. Então, a gente teve uma certa frustração aí na safra. Então, teve alta no preço dos alimentos no mundo inteiro. A pandemia tem afetado não só o Brasil, como o mundo todo na oferta de alimentos. E algumas culturas aí a gente teve uma certa dificuldade com relação às altas no custo de produção e que até achataram um pouco a margem do produtor de maneira geral. Foi um ano bom, pensando também nas exportações, né? O Brasil aí teve um valor bruto da produção muito bom, exportações muito boas, né? Nós temos parceiros muito bons, principalmente a China. Então foi um ano bom para a pecuária, mas bem pressionado. Sofia, quando a gente pensa nessa safra recorde, quais foram os motivos que apontam para essa safra recorde? Quer dizer, por que nós conseguimos, ou por que devemos conseguir chegar nesse número de 289 milhões de toneladas nesse ano? Olha, principalmente o clima pode ser que colabore com esse cenário, né? A gente tem que monitorar, claro, o comportamento da pandemia, alguns gargalos aí em relação a transporte marítimo, oferta de insumos de uma forma geral, né, no comércio internacional, mas a gente espera aí um aumento. A gente sempre fala de soja e milho, né, que são os principais aí, mas o clima pode colaborar com esse cenário. Isso para o Brasil vem sendo positivamente, né? Isso vem sendo muito bom, né? O Brasil já vem se destacando há muito tempo, né? Na parte do agro, né? Sim, há muitos anos o Brasil é referência, né? A gente chama o Brasil de celeiro do mundo, porque é realmente onde a gente produz tudo: milho, soja, carne. Nós somos um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Então, o cenário sendo positivo, sim. E a demanda também dos outros países seguirá, como eu comentei, por exemplo, a China, ela vai seguir com uma demanda grande com relação às carnes, uma alta aí, apesar deles terem uma retomada da produção deles com relação à produção de suínos, que tinha sofrido com uma doença, com a peste suína africana, eles ainda agora em 2022, a gente espera que o país ainda aumente bastante a importação de carne bovina, em cerca de 8% em relação a esse ano, e nos últimos anos a gente teve um crescimento de mais de 30% de importação da China. Então, nós temos parceiros comerciais muito importantes, clientes muito importantes, né? Então, o Brasil segue aí como um dos maiores fornecedores de alimentos para o mundo.
Uhum. E quando a gente pensa na nossa balança comercial, quando a gente olha para o PIB, por exemplo, a gente teve no PIB desse ano só o agronegócio praticamente dando certo ao longo de todo o ano. Tudo bem, no final do ano a gente teve uma retomada aí de alguns setores da indústria também, mas basicamente o agronegócio foi quem conseguiu segurar as contas mais uma vez em ordem, né? Exatamente. A gente teve, com relação à indústria, nos últimos 6 meses do ano, nós tivemos quedas, né, em todos os meses. Então, a pandemia, como eu comentei, tem afetado todos os setores, mas o PIB do agronegócio deve fechar com um aumento de 9,3% em relação ao ano passado. Então, apesar da, como eu comentei, a gente não ter tido um ano houveram muitas adversidades no meio do caminho, mas o PIB do agronegócio leva todo mundo aí nas costas. A É gente verdade. gosta de exaltar o agronegócio, né? Mas o agronegócio brasileiro é essencial para a economia do país. Verdade. E para esse ano, para 2022, as projeções são de que o agronegócio deve continuar com aumento, ou deve continuar responsável por boa parte do PIB nacional, mas não tanto, né? Na verdade, o agronegócio os índices devem retroceder um pouco nesse ano na economia, né? A expectativa é que a gente tenha um ritmo menor, né, em relação a esse crescimento. Então, é estimado aí que tem um crescimento entre 3% e 5%, pelos fatores que eu citei. As incertezas com relação ao cenário econômico podem sim influenciar o agro. A gente vai ter um ano de eleições, o que já influencia nas taxas de juros e tudo mais. Influencia muito o dólar também. Então, a expectativa é que o crescimento não seja tão forte quanto foi em 2021, mas espera-se esse crescimento, sim. Uhum. Uhum. E o pecuarista, como é que dá para sentir mais ou menos essa expectativa dele, o preparo deles nesse momento, o maior investimento? Como é que está essa fase? Vai exigir um pouco mais deles, né? Pensando, com certeza, exatamente. Pensando na pecuária de corte, em 2021 a gente teve um ano complicado por conta dos custos de produção também. A China ficou aí alguns meses sem comprar carne bovina. Isso fez com que alguns produtores que não tivessem se preparado tivessem um certo prejuízo. Então, fica o ensinamento, né, para 2022 com relação a esse planejamento financeiro, o planejamento de compra de insumos, o planejamento da venda dos animais, mas a tendência de que agora em 2022 ainda haja investimento, principalmente na cria, né, na cria de bezerros, pensando na pecuária de corte, e a expectativa é que seja um ano bom, né? Se a gente tiver a confirmação dessa safra recorde, os custos de produção com alimentação podem cair, o que pode ajudar o produtor. As exportações seguirão firmes, né? Como eu falei, a China principalmente e os nossos outros clientes seguirão com uma demanda boa, então principalmente a exportação, se o produtor fizer certinho o planejamento e a conta, 2022 deve ser um ano bom sim. Claro, se atentando aos pontos que eu comentei, por ser um ano de juros diferentes, uma taxa de juros que pode oscilar e o dólar também que pode influenciar na compra de insumos também, né? Como eu Uhum. comentei, fertilizantes e defensivos. Agora, Sofia, quando a gente pensa assim em safra recorde, a gente pensa em crescimento da economia ou o crescimento do PIB do agronegócio, a gente pensa em custo de produção, como é que isso deve se refletir para a gente, por exemplo, aqui no mercado interno, e em especial para quem vai no mercado fazer compra, né? Porque tem essa preocupação, tá? O agronegócio brasileiro exporta para o mundo inteiro, temos grandes clientes no mundo, mas a primeira e principal preocupação, a gente sabe, do agronegócio brasileiro é o mercado interno. Como é que 2022 deve ser para a gente na gôndola do supermercado? O que a gente fala é que a exportação ela é muito boa para o país, mas ela acaba gerando uma certa pressão. É claro, a exportação, principalmente de carne bovina, né? Agora falando sobre a pecuária de corte, Uhum, ela acaba sendo gerando mais lucro para as empresas, para os frigoríficos e para os produtores de uma forma geral, porque a inflação aqui no Brasil está muito alta.
Então, para o ano que vem, é claro, comida não vai faltar, isso a gente pode ter certeza, né? Comida não falta. Mas a gente tem que estar muito atento com relação à inflação e tudo que vai acontecer no cenário econômico no ano que vem. Assim, às vezes a gente pode até falar, o Brasil acaba exportando muito e falta comida aqui dentro. Não é o que acontece, que realmente o poder de compra da população esteve muito baixo em 2021. Então, para 2022, vai depender de várias variáveis, assim, né? Agora, com essa retomada aí de casos de Covid-19, isso assusta bastante, né? Porque a gente já esperava uma retomada melhor da economia. Então, não falando só em carne, falando em leite, por exemplo. A gente esperava uma demanda melhor agora de leite, mas com os casos a gente já fica um pouco mais preocupado. É claro, a vacinação tem auxiliado muito isso, né? A gente está vendo que os índices de internação estão muito baixos, o que pode ser bom, né? Pode ser que a economia não se abale tanto com relação a isso. Mas a demanda aqui interna, ela está muito menor, né? Em 2021, por exemplo, para a gente comparar o mercado de carne bovina e suína e frango, a carne bovina caiu muito a demanda, né? Os preços lá em cima e o, o consumidor brasileiro teve que optar por consumir frango, suíno e ovos. E mesmo o frango e suíno também os preços subiram muito, né? Então, para o ano que vem, esse alívio dos custos de produção pode gerar um alívio também nos preços das carnes aqui no Brasil. Isso pode auxiliar a ter um consumo melhor no mercado interno. Mas, como eu falei, as taxas e a inflação e tudo mais, isso pode prejudicar e tem que ficar no radar também para o consumidor final. Uhum. E aí, qual é a dica para o consumidor final, Sofia? É ficar atento aos preços? É fazer opção de compra? O que a gente pode fazer Olha, nesse caso? isso é bem difícil, viu? Isso é bem complicado, porque não fica muito na mão do consumidor, né? A gente, assim, não tem muito o que fazer, na verdade, né? O consumidor, ele tem que se planejar financeiramente, né? Assim como a gente fala para o produtor, o consumidor também tem que se planejar, mas às vezes a gente fica sem opção, né? A gente, lembrando que o Brasil é um país que tem muita miséria também, né? Então, Uhum. a gente não pode englobar todo mundo no mesmo pacote, né? O índice de desemprego em 2021 foi muito alto e isso refletiu muito na demanda também. Então, mesmo que os preços estivessem acessíveis, né? Imaginando um cenário de preços acessíveis, a população estava muito afetada por ter um poder de compra muito menor. Agora, em dezembro, a gente teve uma retomada, né, desse índice de desemprego, ele acabou diminuindo. A gente teve geração de empregos agora por conta das festas de final de ano, né? Isso dá uma agitada na economia. Mas agora também aumentando o salário mínimo e tudo mais. Mas olha, uma dica para o produtor é realmente difícil, para o consumidor é realmente difícil, viu? O negócio é tentar mesmo na hora de fazer a compra, enfim, fazer as opções, Pesquisar. pesquisar, enfim. Como foi feito ano passado, como você citou, né, no caso da carne bovina. E a carne bovina subiu esse tanto por conta da exportação, né, ou não? Sim, né? Basicamente por conta da exportação, né? O mercado externo acaba pagando mais por conta da alta do dólar e o produtor acaba exportando porque, enfim, é melhor negócio, né? Se eu pudesse elencar, eu acho que a exportação seria um segundo fator. O primeiro fator seria a oferta baixa. Uhum, Esse ano foi um ano de retenção de fêmeas, que a gente chama, né? Um ano que vacas não são abatidas. Então, o produtor que trabalha aí com a cria acaba segurando as vacas para gerar mais bezerros, porque o bezerro está em alta. Então, a gente tem uma quantidade bem menor de gado sendo abatido. Então, isso aumenta o preço no mercado interno e para a exportação também. Como a exportação acaba compensando aí para as indústrias, acaba ficando com menos gado aqui no mercado interno. Então, o principal fator foi a oferta baixa. Agora, para 2022, é provável que essa oferta continue baixa, mas a gente vai ver um cenário começando a se inverter. Então, uhum. pode ser que mais fêmeas estejam indo para o abate, e isso ajude um pouco os preços a não ficarem
tão pressionados, mas a exportação segue forte, né? Então, É, talvez a gente não tenha uma inversão de tendência, a gente não vai ter ainda, mas vai ter uma oferta melhor. tá bom. Muito bom, Sofia. Obrigada pelo esclarecimento, por participar aqui do Notícias do Bem. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos, né, para quem está nos acompanhando, queira conhecer um pouco mais da Scott Consultoria. Claro, eu que agradeço o convite, a participação, é sempre muito legal falar com vocês. Para quem tiver qualquer interesse, quiser conversar aqui com a gente, pode acessar o nosso site, scottconsultoria.com.br. A gente consegue ver preço do boi gordo, a gente trabalha com outros serviços também de análise e de consultoria estratégica. Para quem quiser falar diretamente comigo, sh@scottconsultoria.com.br ou pode me procurar no LinkedIn, nas redes sociais também, que eu estou sempre disponível. Tá certo. Sofia, obrigado pela sua participação com a gente. Foi um prazer tê-la aqui. Volte sempre. Boa semana. Obrigada. O prazer foi todo meu, um prazer. Boa semana aí para vocês.